Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é muito comum por aqui, que é: Leandro, por que você investe em Bitcoin? E as pessoas me perguntam assim: por que você acha que eu deveria investir em Bitcoin, né? Então, esse vídeo eu já adianto, não vai ser um vídeo curto, tá? Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa aula em menos de 1 hora. Então, se você é do tipo apressado, agoniado para ter informação rápida, tá cheio de vídeo de 10 minutos por aí, de 5 minutos, que sinceramente são superficiais. Não dá para concluir uma ideia. A minha ideia aqui é ser. Não tem como a gente esgotar o tema, porque o que eu vou mostrar para você aqui hoje daria uma pós-graduação, se a gente for se aprofundar, né? E obviamente eu vou tentar passar isso aqui em 1 hora, mais ou menos, para que você entenda todo o contexto histórico por trás do Bitcoin. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala em Bitcoin, que é uma moeda digital, uma criptomoeda, né? Tem muita gente que associa com especulação, com bolha, com pirâmide financeira, coisa de criminosos. Tem de todo tipo, né? Todo mundo fala um monte de coisa sobre o Bitcoin, mas a verdade é que pouca gente sentou para estudar. Se você for estudar de fato o que é o Bitcoin, você não consegue formar uma opinião em menos de 10 livros. Porque o contexto histórico para a gente chegar aqui, onde a gente chegou na criação do Bitcoin, ele é longo e muito já foi debatido a respeito disso. Então, muito mais, pessoal, do que uma moeda que as pessoas ficam comprando para ganhar 10%. Tem gente que compra hoje porque quer vender na semana que vem. Esse tipo de investidor é o tipo de investidor especulador. Muito provavelmente ele não tem a menor noção do que é o Bitcoin. A única coisa que ele aprendeu é que é um ativo que varia o preço. Sobe pra caramba, cai pra caramba, sobe, cai. E aí ele olha aquilo ali e pensa, pô, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar barato e vender caro, comprar barato e vender caro, faz 1 milhão de maracutaia ali em cima para ganhar dinheiro. Tudo bem, não tá errado. Só que esse investidor, ele não tem a menor noção do que é o Bitcoin. O investidor fundamentalista, que é o meu caso, todo Bitcoin que eu compro eu não vendo. Eu já cheguei a vender porque eu tive uma valorização muito grande no passado e distorceu a minha carteira, então eu vendi um pouco para balancear. Mas ultimamente, todo Bitcoin que eu compro eu não vendo mais, porque eu sou um investidor fundamentalista de Bitcoin. Para quem não sabe, eu sou economista de formação, tenho pós-graduação em mercado financeiro, né? E durante os meus estudos de economia, sempre me encantou mais a escola austríaca de economia. Existem várias vertentes quando a gente vai falar de economia. Uma delas é a escola austríaca, que para mim faz bastante sentido. E uma das coisas que a escola austríaca sempre clamou, sempre assim implorou que existisse, é algo com as características do Bitcoin. Ninguém sabia que o Bitcoin existiria. O Bitcoin nasceu em 2009, mas a solicitação por algo próximo ao Bitcoin é de longa data, e essa é a minha ideia aqui, é mostrar para vocês todo o contexto histórico, para vocês entenderem como esse debate começou até chegar onde a gente chegou, onde a gente está agora e para onde que vai essa criptomoeda. Então eu começo aqui, eu preparei alguns slides para guiar a gente nessa conversa aqui. Eu começo lá atrás, em 384 a 322 antes de Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Aristóteles já é um cara que ele falava sobre economia, sobre o dinheiro, né? E em um dos seus, um dos livros de Aristóteles que reúne os pensamentos desse filósofo, né? Ele fala sobre a moeda, sobre o dinheiro. Basicamente ele diz assim, ó, quando os membros de uma comunidade começaram a se tornar dependentes um dos outros e a importar bens de lugares distantes, surgiu a necessidade de um meio de troca mais prático. Por isso, convencionou-se usar algo que fosse útil por si mesmo e fácil de manejar, como ferro, prata, o ouro. Inicialmente, o valor era medido apenas pelo peso e volume, mas, mais tarde, cunharam-se moedas com um selo para facilitar as transações.
Então ele já começava a falar da moeda que deveria ser um bem de troca comum. Já vou voltar ali, mas para você entender. Antes de existir a moeda, existia o escambo, né? As pessoas trocavam entre si as coisas. Então, por exemplo, imagina, eu sou um plantador de arroz, você é um plantador de feijão. Eu ia lá na tua casa e te oferecia, pô, tô com uns quilos de arroz e feijão, uns quilos de arroz sobrando aqui, tô precisando de feijão, você não tem interesse em trocar? Se você tivesse precisando de arroz, você aceitaria. Se não, eu teria que procurar um outro plantador de feijão que aceitasse meu arroz. Isso é difícil, era difícil acontecer, mas era assim. Durante um bom tempo, as sociedades viveram dessa forma. Então começou a se procurar meios de troca comum, um intermediário. Por exemplo, o ouro. O ouro até hoje é aceito. Então, com o ouro, eu não precisava mais comprar o seu feijão trocando por arroz. Eu chegava e dizia assim: olha, eu tenho uma certa quantidade de ouro aqui, eu quero o teu feijão. Aceita o ouro? Sim, você aceitaria. Por quê? Porque você sabe que qualquer coisa que você quisesse comprar depois, iriam aceitar o teu ouro. Então, o ouro era um bem de troca comum. Todo mundo aceitaria o ouro. E é isso que Aristóteles já começou a enxergar lá atrás, antes de Cristo. E aí ele determinou, ele não deixou bem claro isso aqui, não foi direto ao ponto, mas reunindo os pensamentos de Aristóteles, a gente consegue identificar que Aristóteles dizia que uma moeda de troca ela deve ser durável. Nós vamos passar por todos esses pontos aqui, vamos ver as moedas que existiram até chegar ao Bitcoin para você entender. Ele deve ser durável, portátil, divisível, uniforme, amplamente aceita e escassa. Essa aqui eram as características da moeda aristotélica. E desde 300 anos antes de Cristo, que foi a época que Aristóteles viveu até hoje, se discute essa moeda e tenta se trabalhar com uma moeda parecida com essa. Bom, a gente continuando aqui, teve vários pensadores que foram nos dando aulas sobre o que estava acontecendo em relação ao dinheiro, às moedas. Um deles foi Karl Menger, que foi o fundador da Escola Austríaca de Economia. Olha só, esse cara, ele viveu de 1840 a 1921. Então a gente já deu um salto aí de mais de 2.000 anos para chegar até o pensamento nos dias de hoje. Karl Menger disse assim: Karl Menger mostrou, né, que o dinheiro surgiu espontaneamente no mercado, ou seja, não foi nenhum governo que criou, não foi nenhum ser superior, não foi, não, de forma natural as pessoas iam percebendo o que era fácil de trocar, de substituir. Então, surgiu naturalmente sem precisar de uma imposição estatal, não tinha dedo do governo. As pessoas buscando facilitar trocas passaram a usar bens mais vendáveis como intermediários, assim como eu falei do ouro. Com o tempo, os mais aceitos, como metais preciosos, tornam-se dinheiro. Isso ocorreu de forma natural, como resultado da ação individual no mercado, não por decisão de governos ou lei. Então, se a gente for olhar a história do dinheiro, os meios de trocas que foram surgindo, não foi o governo que disse, olha, a partir de hoje vamos usar o ouro aqui, porque o ouro me parece que é uma moeda aristotélica, tem as características da moeda aristotélica. Não, não foi dessa forma. É a própria sociedade, os indivíduos intercambiando ali, trocando seus produtos, que começaram a achar bens que eram universalmente aceitos e que tinham as características da moeda aristotélica. Bom, só que não foi só o ouro, teve vários bens que foram usados como moeda de troca. Por exemplo, aqui, ó, o sal, cortou um pouco aqui para vocês, deixa eu ajustar isso aqui. Isso, ajustei. Ó, o sal foi usado como moeda na Roma antiga, né? No século 4 até século 4, né? Ah, não, século 4 antes de Cristo até o século 4 depois de Cristo. Então deu mais ou menos aí 800 anos, né, de duração. E passou mais ou menos pelo período ali que Aristóteles já estava começando a pensar, a escrever sobre a moeda, né? Não durou muito tempo, porque depois começaram a achar formas de produzir mais sal com mais facilidade.
Então ele perdeu uma das características que Aristóteles colocava para a moeda, que é a escassez. Deixou de ser escasso. Hoje é escasso o sal? Você encontra sal em qualquer lugar, né? Então não tem mais escassez. Por isso não serve mais para ser uma moeda de troca. Olha só, essas conchas aqui ó, já foram usadas como moeda de troca. Era chamada de cauri, né? Circulavam na África Ocidental, Índia, China, por mais de 1000 anos, até o século XIX. Recentemente, praticamente, aí se usava essas conchas aqui, até que os caras descobriram uma forma de encontrar várias dessas conchas e aí perde a escassez. Perdeu a escassez, já era. Não serve mais como dinheiro. Olha que interessante essa pedra aqui, ó. Ó, na ilha de Iap, pedras Rai eram usadas como dinheiro por seu valor simbólico e social. Eram enormes discos de calcário, muitas vezes imóveis, mas aceitos como meio de troca. O valor vinha da história da pedra, não apenas do tamanho. Esse exemplo mostra que o dinheiro pode surgir do reconhecimento coletivo, sem depender do Estado. Então, essa pedra aqui, cara, é muito louca a história dessa pedra aqui, porque ela era imóvel, né? Então, o cara tinha uma casa e ele queria vender a casa dele. Ele não ia trocar por outro bem, ele trocava pela pedra. Então, ele pegava o cara queria comprar uma casa, ele levava o dono da casa até lá e dizia: Ó, essa pedra aqui é minha, tal, né? Tá aqui, a sociedade ali do local reconhecia aquela pessoa como o dono da pedra. Ele dizia: Ó, eu te dou essa pedra aqui em pagamento da sua casa. Como o dono da casa sabia que essa pedra ia ser aceita por outra pessoa, ele pegava essa pedra como meio de pagamento. Então, você já pensou que doido? Isso aqui tudo é para você entender o que é o dinheiro. É a sociedade que cria o dinheiro com base no que ela acredita sobre aquilo ali. Ah, vai ser aceito, é um bem durável, é tudo aquilo que Aristóteles foi colocando como a característica da moeda, né? E aí, cara, eu não tem como eu mostrar tudo aqui porque teve uma infinidade. Gado foi usado, couro e tantas outras coisas foram usados como meios de pagamento. Mas até que surgiu os metais na história, né? Aqui eu tenho uma foto do ouro e da prata. Então, metais preciosos como ouro e prata se tornaram os meios de troca dominantes a partir do século VI antes de Cristo, com destaque para o império como o lídio, o grego e o romano. Então, cara, esse aqui é por isso que o ouro até hoje ele é considerado uma reserva de valor, né? A prata já perdeu bastante força, tal, porque é bem menos escassa do que o ouro, né? Mas o ouro, ele perdura até hoje. Então veja aí que, pô, a gente tá falando aí do século VI antes de Cristo, então são 2600 anos mais ou menos, né? É muito tempo e tá aí, firme e forte, o ouro. Só que ele não é o melhor, ele não tem 100% das características aristotélicas, e nós vamos ver. Só que é o que chegou mais perto, tá? Apesar de não ser de 100%, ele é o que chegou mais perto das características aristotélicas. Aqui eu trouxe o motivo pelo qual deixou de existir. Então, o sal deixou de ser usado como moeda porque o avanço da tecnologia se tornou abundante e fácil de produzir, perdendo sua escassez e valor relativo. Ou seja, Aristóteles falou, tem que ser escasso. Ou seja, tem que ser difícil de você conseguir. Porque senão, se não é escasso, porra, é como eu ter uma impressora de dinheiro dentro de casa. Eu vou ali, pego um pouco daquilo ali e saio pagando minhas contas. Não dá. Perde valor muito rápido. Tudo que deixa de ser escasso perde valor muito rápido. As conchas cauri foram abandonadas como moeda quando o comércio com europeus e a produção em massa na Ásia tornaram-se excessivamente abundantes, causando inflação e perda de valor. Mesma coisa. Ficou fácil de encontrar? Encontraram demais? Inflação. Inflação, gente, a gente. Hoje em dia nas escolas se ensina que inflação é o aumento do preço das coisas, né? Mas inflação vem de inflar, inflar a quantidade de um bem, inflar a quantidade de moeda, ou seja, fazer crescer a quantidade de moeda. Isso é inflação. E isso, quando a gente tem inflação, não é que as coisas estão ficando mais caras, é que o poder de compra da moeda está reduzindo. As coisas não mudam o seu valor,
Por exemplo, tô tomando um chimarrão aqui. Você acha que em algum momento eu dou mais valor ou menos valor para essa cuia de chimarrão aqui? Cara, até varia, né? Se faltar dessa cuia no mercado aí, vamos dar mais valor, porque daí tem escassez. Mas considerando que existe uma produção padrão, né, um bem qualquer, isso aqui não muda muito o valor. Mas por que diabos que antigamente eu gastava R$ 1 para comprar uma cuia dessa e hoje eu gasto 50? Não é que essa cuia deixou de valer 1 e vale 50. É porque no começo, uma moeda de R$ 1 tinha poder, tinha força para ser trocada por uma cuia dessa. Com o tempo, a moeda ela foi ficando tão fraca. E por que ela foi ficando tão fraca? Porque ela foi crescendo a quantidade dessa moeda na economia. Nós vamos ver isso aqui em gráficos. Vou mostrar para vocês que foi se tornando abundante a quantidade de moeda. Mais moeda, mais moeda, mais moeda. Quanto mais tem, mais perde poder, perde força. Hoje, uma moeda não tem força para comprar uma cuia dessa. Eu preciso de 50 moedas de R$ 1. Você tá entendendo? Custa 50 pila um pedacinho de negócio desse aqui, ó. Não é que tá mais caro, é que a moeda perdeu força. Então, o que faria a moeda não perder força? Escassez. Não pode inflar a quantidade, tem que manter a quantidade. Quando eu fiz a minha faculdade de economia, eu brigava muito, né, com os professores, porque primeiro que não se fala em escola austríaca na faculdade de economia, só se fala em Keynes. Keynes é o rei, né? Quando na verdade é o que causou a destruição de toda a moeda que a gente vai ver aí no, nos próximos slides. Mas só se fala em Keynes. Por quê? Porque Keynes, a teoria de Keynes, ela traz poder para os governos. Ela autoriza os governos a imprimirem dinheiro à vontade e a fazer com que a moeda perda poder de compra. Mas aí a gente precisa botar isso na cabeça das pessoas, né? Aí faz as escolas de economia se tornarem keynesianas. Aí quem defende a escola austríaca ou acha que faz mais sentido arruma briga com os professores. Mas faz parte. Mas você não pode dizer na faculdade de economia, por exemplo, que inflação é aumento da quantidade de moeda. Não, tá louco? Isso é um pecado. Você tem que dizer que é o aumento do preço das coisas, porque quando eu falo que é o aumento do preço das coisas, eu jogo a culpa no empreendedor. É o capitalista malvadão que está querendo ganhar muito dinheiro e fica subindo o preço das coisas. Se eu falo que inflação é inflar a quantidade de moeda, quem que coloca moeda na economia? O governo, Banco Central. Aí, se eu falo que inflação é isso, eu não estou mais culpando o capitalista malvadão que está subindo o preço, eu estou culpando o governo que está aumentando a quantidade de moeda. Então é por isso que é proibido, é um pecado nas escolas, na faculdade, falar que inflação é aumento da quantidade de moeda. Não, tá louco? Inflação é aumento do preço das coisas. Você está entendendo como as coisas funcionam? Vamos para frente aqui. Então, olha só, as pedras Rai lá, por que que deixaram? Deixaram de ser usadas após o contato com economias modernas, com a introdução de moedas fiduciárias. Fiduciária é moeda de confiança, moeda do governo, né? Que as pessoas têm que confiar. Mais práticas pelos colonizadores europeus, especialmente os alemães. Então tá. E aí não fez mais sentido as pedras Rai, né? E por que que o ouro venceu? Porque o ouro tem as características, quase todas as características que Aristóteles colocou. O ouro é durável? Sim. O ouro não enferruja, né? Pode deixar milhares de anos. O mesmo ouro de 2.000 anos atrás, antes de Cristo, tá aí circulando ainda hoje. É portátil? Aqui entra um ponto, por isso que eu coloquei em vermelho. Não é totalmente portátil, né? Porque se você tem uma grande riqueza, fica difícil você transportar seu ouro por aí. Então ele deixa a desejar na portabilidade. É divisível? Sim, né? Você consegue cortar vários pedacinhos aqui de ouro, cortar 1 grama só e vender 1 grama de ouro, né? Em aliança, sei lá, tem o quê? 3, 4 gramas de ouro aqui. Então, você consegue dividir ele. É uniforme? Sim, se o ouro for puro, todos os pedacinhos, todas as gramas de ouro têm a mesma é, característica, né? Desde que seja puro. É amplamente aceito? Total, né? Qualquer pessoa não, mas é muito fácil você encontrar algum lugar
que você consegue trocar o ouro por dinheiro, né? Você vai num ourives, aí o cara vai comprar seu ouro sem problema nenhum. Então é amplamente aceito. E é escasso. Ou você consegue ali no quintal da sua casa fazer um buraco e achar 1 quilo de ouro? Não, né? É escasso. Então ele deixa a desejar na portabilidade. Mas ele tem praticamente. Deixa a desejar, mas não totalmente, porque você pode transportar ouro. Eu estou transportando minha aliança no meu dedo, né? Mas tem um limite. Os bancos, por exemplo, né, que acumulam um monte de ouro, eles conseguem transportar de um lado para o outro? É complicado. Quem assistiu aí La Casa de Papel? Os caras. Não foi toda uma missão para os caras conseguirem tirar o ouro lá de dentro e transportar? É complicado, né? Tiveram que derreter e fazer mudar. Cara, deu o bicho lá, né? Por quê? Não é totalmente portátil. Então ele atende quase todas as características de Aristóteles, só deixa a desejar um pouquinho na portabilidade. Por isso que ele venceu, né? Vamos lá. Aí olha só, vamos dar uma olhada nesses pensamentos aqui. A putaria com a moeda começou em 64 depois de Cristo. Já, o imperador Nero começou a bagunça toda 64 depois de Cristo, gente, tô falando de praticamente 2.000 anos atrás. O imperador Nero começou a bagunça toda. Olha só. Nero desvalorizou o denário ao reduzir seu peso e pureza de prata. Então, o denário era uma moeda de prata, né? Criando moeda inflacionária para financiar gastos estatais. Cara, vamos lá. A medida gerou perda de confiança, alta de preços e abriu precedente para futuras desvalorizações. Esse processo iniciou uma crise monetária que contribuiu para o colapso econômico do Império Romano. Para tudo. Volta aqui. Agora a gente tem que começar a conversar. Veja que até então a moeda era escassa. Só que Nero, aqui a moeda ela já não estava mais na mão da população. Eu já centralizei o poder. O poder estava na mão de Nero, Império Romano, lá perto da época de Cristo. Os caras precisavam de mais dinheiro, porque o Estado gasta, né? O que você acha aí no Brasil? O Estado gasta ou não gasta? Diz pra gente aí nos comentários. O Estado gasta, né? Pois é. Aí os caras precisavam gastar e não tinham dinheiro suficiente para gastar. Não tinha moeda. Então, o Nero, cabeça brilhante da época, ele teve uma ideia fascinante. Ele pensou assim, cara, eu vou diminuir a pureza da moeda. Ao invés de fazer uma moeda só com prata, eu vou começar a botar, sei lá, qualquer coisa aqui no meio que não seja prata. E aí ele foi enfraquecendo. Nero ainda foi bem tranquilo, acho que ele transformou a pureza da moeda em 93, 95%, alguma coisa assim. Depois, os próximos imperadores que acharam magnífica a ideia de Nero, né? Porque imagina o poder que isso deu para o Estado, poder. Porque pensa comigo, imagina que a moeda de troca fosse ouro. Aí você tem 10 moedas de ouro, e você consegue comprar alguma coisa com 10 moedas de ouro. Aí você tem uma ideia, cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou derreter essas moedas de ouro aqui, eu vou colocar ferro fundido aqui no meio, que vai dar o peso parecido, e aí depois eu vou imprimir novamente essas moedas de ouro aqui, só que eu vou deixar o ferro escondidinho lá no meio, ninguém vai perceber, e eu vou conseguir transformar essas 10 moedas de ouro em 15 moedas. Pô, você acabou de ficar mais rico fazendo isso. Mas o que é isso? É falsificação de dinheiro. Só que muito mais fácil do que você ter que trabalhar para conseguir mais moedas, ou você ter que cobrar impostos para conseguir mais moeda, é você falsificar a moeda que você tem. Você enfraquece a pureza dela e aí você tem uma quantidade maior de moeda. Se você tem uma quantidade maior de moeda, você consegue comprar mais coisas. E essa foi a ideia fascinante de Nero. E foi isso que ele fez. Então ele enfraqueceu a moeda e depois de Nero, vários outros imperadores vieram fazendo a mesma coisa. E isso contribuiu com o colapso econômico do Império de Roma. Por quê? Inflação exagerada. E aí, olha só, a gente começa a olhar a visão de alguns pensadores da economia, principalmente da escola austríaca. E eu trago aqui Rothbard e Hayek, a gente vai ouvir falar bastante deles aqui nos próximos slides. Amos também falou disso aqui, que já é um escritor mais contemporâneo, né?
Ó, autores como Rothbard, Hayek e Amos criticam Nero por usar a inflação como forma de roubo institucionalizado. Roubou o dinheiro das pessoas, né? Porque tava. Por que que é roubo? Pensa comigo antes de a gente voltar pro texto. Porque ele tá. Nero, ao falsificar moeda, imprimir mais, enfraquecer a pureza, ele estava desvalorizando a moeda que estava em circulação. Desvalorizando porque ele estava tornando mais fraca, em termos de pureza, e porque ele estava inflacionando. Lembra que eu falei? Inflar a quantidade de moeda em circulação. Como ele estava inflando a quantidade de moeda em circulação, essa moeda deixou de ser escassa, perde poder de compra. Só que as pessoas que estavam reservando essa moeda, porque tinham um plano de investir em outras coisas no futuro, ou era uma reserva para períodos de dificuldade, essas pessoas estavam reservando um bem que estava perdendo poder de compra porque a escassez estava sendo diminuída. Então, o que Nero estava fazendo, na verdade, era roubar o dinheiro das pessoas através da redução do poder de compra do dinheiro que elas tinham na mão. Era um roubo disfarçado, institucionalizado, como disseram os autores aqui, ó. Ó, o Estado traiu a confiança popular, destruiu a economia e iniciou a decadência do império. Para eles, isso prova que o monopólio estatal da moeda leva inevitavelmente ao abuso, à inflação e ao colapso social. Aqui veio o erro aqui, perguntaram ao GPT. O GPT me ajudou a construir esse material todo aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Criação de moeda sem contrapartida real. Aqui a gente começa a analisar a opinião de alguns atores aí, né? Então, o que o Rothbard falou? Quando o governo ou o Banco Central imprime dinheiro ou expande o crédito sem lastro, ou seja, não tem nada por trás, não está lastreado num ouro, não está lastreado em nada, nós vamos olhar como funcionou na história o lastro do ouro e a importância dele, tudo o que aconteceu. Ele aumenta a quantidade de moeda em circulação. Como a produção de bens e serviços não cresce na mesma proporção, os preços sobem, ou seja, ocorre a inflação. Eu sempre trago o exemplo que é assim, imagine que a economia, eu gosto de usar essa calculadora inclusive como exemplo, né? Minha HP12C aqui. Imagine que a economia é formada por essa calculadora e uma moeda de R$ 1. Então, o dono da moeda de R$ 1 quer uma calculadora e o dono da calculadora quer dinheiro. Eles se encontram, a troca acontece, zeramos a economia. Essa calculadora vale R$ 1. Agora imagina se o cara diz assim, porra, tem R$ 1 aqui, mas eu quero ser mais rico. Aí ele falsifica uma moeda de R$ 1, agora ele tem duas. Aí ele encontra o dono da calculadora. Tudo que tem na economia é essa calculadora. Então, para zerar a economia, ele precisa entregar as duas moedas para trocar. Veja que aqui é paridade de troca. Então, imprimir mais dinheiro não fez com que surgisse uma nova calculadora. Simplesmente fez com que a diminuição da escassez da moeda fizesse ela perder poder de compra. E antes eu tinha uma moeda tinha força para trocar por uma calculadora. Agora eu preciso de duas moedas para trocar por uma calculadora. Obviamente a economia não é formada por duas moedas e nem por uma calculadora só. Só que você consegue colocar lado a lado a quantidade de moedas e a quantidade de bens e serviços disponível numa economia e você consegue calcular quanta moeda é necessário para zerar essa economia, entendeu? Para fazer essas trocas acontecerem. E se eu aumento muito a quantidade de moeda, inflaciono a quantidade de moeda, imprimo ela à vontade, simplesmente ela vai perdendo poder de compra, porque não tem tanta coisa assim para trocar por essas moedas. É como um produtor de arroz que diz assim, cara, eu fui ali, o cara planta feijão, ele, porra, eu dei 1 quilo de arroz para ele, ele deu 1 quilo de feijão para mim. Aí foi o outro lá, deu 1 quilo de arroz, o cara te deu 1 quilo de mandioca. Aí você pensa assim, porra, eu vou começar a produzir arroz pra caralho, porque eu vou ficar ricaço. Aí ele vai lá e produz arroz, produz arroz, produz arroz. Cara, daqui a pouco tem tanto arroz na economia que ninguém mais aguenta comer arroz. O cara vai dizer, bicho, se tu quiser me dar mais arroz, eu vou querer 3 quilos de arroz pra te dar 1 quilo de mandioca agora. Ou seja, inflacionou a quantidade de arroz, perdeu poder de troca. Moeda é só um bem como qualquer outro na economia, não faz milagre. E aí vamos lá. Então é por isso
que o Rothbard falou isso aqui. O que mais que falar? Ah, olha só. Aqui a gente começa alguns gráficos para entender o que aconteceu. Então, por exemplo, esse gráfico amarelo aqui, pessoal, é a base monetária dos Estados Unidos, em dólar, tá? Ou seja, é quanto de dinheiro que os Estados Unidos imprimiu, criou dinheiro novo ao longo dos anos. Eu tenho desde 2013 aqui. Vocês conseguem perceber que aqui em 2020, mais ou menos, aqui, ó, foi o pico. Olha só, saiu de 15 trilhões de dólares e saltou lá para 22 trilhões de dólares que está hoje. Por conta que da pandemia, né? Deu esse salto. Esse gráfico verde aqui é a inflação dos Estados Unidos. Veja que de 2013 até 2020, a inflação nos Estados Unidos, que está na coluna da direita aqui, ó, ela ficava entre 1 a 3%, né? 1 a 3% mais ou menos. Enquanto que chegou a inflação dos Estados Unidos em 2022 em 9%, gente. Explodiu a inflação nos Estados Unidos. E vocês conseguem ver alguma relação? A quantidade de dinheiro aumentando e o preço das coisas subindo? Então eu te pergunto, o que que é a inflação? É a inflação do dinheiro, o dinheiro inflou aqui no gráfico amarelo. É o dinheiro que inflou ou é o preço das coisas que subiu? Os dois, né? Mas aí a gente pode fazer uma análise aqui. Quem que subiu antes? A quantidade de dinheiro subiu antes ou o preço das coisas? Interessante, né? Estão vendo que um pouquinho antes aqui, ó, pega essa linha aqui, ó, um pouquinho antes, começou a subir o dinheiro, a inflação até estava caindo, aí depois que o preço das coisas começou a subir, ó. O gráfico verde está depois. Aí os caras começaram a reduzir aqui a quantidade de dinheiro, depois é que veio a queda do preço das coisas. E agora os Estados Unidos já está voltando a ligar as impressoras de novo. Então, inflação é esse gráfico amarelo aqui, ó. É inflação da quantidade de dinheiro na economia. Isso tudo que Nero fez lá atrás, que depois de Nero, né, já perto da época de Cristo, depois todos vieram fazendo, todos os governos, todos os poderes, todos os estados, até hoje se faz. E os Estados Unidos está fazendo isso. O Brasil também está fazendo, gente. Olha aqui, ó. Aqui em amarelo eu tenho a base monetária do Brasil. 3,2 trilhões de reais até 2020, né? E depois olha o que aconteceu. Disparou. E um pouquinho depois, o que aconteceu com a inflação? Disparou. E aqui eu não botei o gráfico da taxa de juros, mas a nossa taxa de juros, a taxa Selic está tão alta por conta disso. Porque o governo está injetando dinheiro feito maluco na economia. Por isso que eles estão querendo cobrar imposto a torto e direito. Porque de onde que vai sair tanto dinheiro para injetar na economia? Aí o Banco Central está tentando tirar esse dinheiro através do aumento da taxa de juros e a inflação subindo. A gente chegou a bater quase 12% de inflação. Agora a gente está em 5,32. Lembrando que a nossa meta é 3, né? Com bandas de 1,5, então de 1,5 até 4,5. Ou seja, a gente está fora da meta. Mas não para de imprimir dinheiro. Então, milênios estão se passando e a história continua se repetindo. Vamos lá. Qual que é o problema disso? Existe uma coisa chamada efeito Cantillon. Quem recebe o dinheiro primeiro lucra. Esse é o efeito Cantillon. Olha só, o governo, os bancos e os grupos privilegiados recebem um novo dinheiro primeiro, antes que os preços aumentem. Quando esse dinheiro chega à população comum, os preços já subiram. Os pobres e os assalariados perdem poder de compra. Então, igualzinho o Nero fez, igualzinho, há 2.000 anos atrás. O que o Nero fazia 2.000 anos atrás? Ele pegava uma moeda, derretia, depois ele cunhava a moeda enfraquecida. Quem que ganhava esse dinheiro? O próprio Nero. Porque o Nero pegava 10 moedas e transformava em 20.
Então, ao invés de ganhar $10, por exemplo, ele ganhava $10, transformava em $20. Então, o Nero ficava mais rico, certo? E aí ele começava a comprar as coisas. O primeiro que recebia essa moeda ainda não ia sentir o aumento do preço. Só que como o Nero estava produzindo mais moeda, estava comprando mais coisa, estava contribuindo com o aumento do preço das coisas, porque tem muita demanda, não tem tanta oferta de produto, sobe o preço. Subiu o preço aqui, aí o cara que recebeu aquilo ali vai comprar outra coisa, já subiu um pouquinho mais o preço. Quem que é o último a receber? O assalariado, o trabalhador, o pobre que está lá na ponta. Esse é o último a pegar esse dinheiro novo na mão. Só que, e às vezes nem chega nele. Quando chega nele, o preço das coisas já subiu. O que que isso quer dizer? Você que ganha R$ 2.000, a gente trazendo para os dias de hoje, você que ganha R$ 2.000 por mês, você vai no mercado com R$ 1.000, você faz a compra. Só um exemplo, eu sei que você já deve estar gastando muito mais que 1.000, né? Só um exemplo, você fazia a compra com R$ 1.000 por mês e ganha dois. O governo ele começa a injetar dinheiro na economia, igual o Nero fazia, né? Começa a imprimir dinheiro à vontade. Quando o governo imprime dinheiro, as coisas não estão mais caras ainda. Então ele tem mais poder de compra. Ele sai gastando. Só que quando ele vai injetando dinheiro na economia, ele vai inflando a quantidade de dinheiro, as coisas começam a subir o preço. Mas você ainda ganha R$ 2.000 por mês. De repente, você ganha 2.000 e você não está mais comprando, fazendo o pedido do mês com 1.000. Você já está gastando 1.100, 1.200. Ou seja, já chegou em você, trabalhador, o aumento do preço. E aquele dinheiro que o governo começou a imprimir já chegou? Não, não chegou ainda. Aí você vai ter que começar a trabalhar agora, negociar um aumentinho de salário e tal, né? Até que depois de 6 meses, que já tá tudo mais caro, vem lá a sua correção de 2.000, seu salário vai passar para 2.200 agora. Então você foi o último a receber. Isso, gente, tem nome, tem estudo em cima disso, se chama efeito Cantillon. Tá aqui, ó. Então é por isso que o governo imprime dinheiro aos montes. É por isso que a gente vê esse gráfico aqui, ó. Porque é fácil, né? Quando ele vai imprimindo dinheiro, ele vai ficando mais rico, ele vai tendo mais poder de compra antes de o dinheiro se desvalorizar. Por isso que os Estados Unidos imprimem tanto dinheiro, que o Brasil imprime tanto dinheiro, e qualquer governo estatal do mundo está imprimindo dinheiro à vontade, por conta do efeito Cantillon. E o pobre é que paga a conta e acha que o governo está lá para ajudar ele. Tá uma ova. O que Hayek falava sobre isso? A inflação criada pelo Estado é uma forma de confisco indireto. O cidadão não percebe imediatamente. Aquilo que eu falei, demora um tempo para chegar lá, né? Mas com o tempo, seu salário compra menos, sua poupança encolhe e o padrão de vida diminui. O Estado, por outro lado, se financia sem pedir autorização, minando a base da confiança e da liberdade econômica. Cara, veja que nada é coisa da cabeça, é pensamento. Vai pesquisar quem é. Por isso que eu disse no começo desse vídeo, e a gente tá só na. Não chegou nem na metade dele ainda, que isso aqui dá uma pós-graduação, cara. Essa aula. O que eu tô. A minha ideia aqui é trazer o pensamento para vocês. É mostrar o quanto vocês têm que estudar e o quanta coisa vocês têm para descobrir. Vai pesquisar de que ano foi Hayek. Há quanto tempo já se discute essas coisas? E são tão atuais quanto nunca, cara. Tudo isso que os caras discutem desde a época de Nero. Aristóteles começou a pensar nisso há 300, 400 anos antes de Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, mais antigo que a Bíblia, esse pensamento, e é tão atual quanto nunca. Exatamente a mesma coisa que Nero fazia está se fazendo ainda hoje. Nós vamos chegar no Bitcoin. Tudo isso aqui é a base para você entender que Bitcoin não é comprar por 10 para vender por 20. Quem faz isso não sabe o que é Bitcoin.
Vamos lá. Ludwig von Mises, um cara extremamente importante aí, né? Uma figura extremamente importante dentro da escola austríaca. Porra, eu li um livro, As Seis Lições de Mises, recomendo para vocês. As Seis Lições de Mises. Mises deu uma palestra na Argentina e a mulher dele estava lá na palestra, daí ela foi fazendo as anotações, foi gravando e depois ela disponibilizou, quando ele faleceu, né? Disponibilizou. E, e a Argentina estava quebrada naquela época. E aí você lê As Seis Lições de Mises, que ironicamente essa palestra foi na Argentina, e você vê com o que estava acontecendo na Argentina antes de Milei. Exatamente as coisas que Mises falava. Parece que os caras não aprenderam nada com a lição dele. Mas já estava tudo escrito. Milei, inclusive, é um austríaco, né? É um, segue muito os ensinamentos de Mises. Tá lá organizando a Argentina. Milei leu o livro, né? Acredito que o governo anterior não tenha lido o livro As Seis Lições de Mises. A inflação é uma política deliberada do governo para escapar das limitações orçamentárias impostas por impostos e responsabilidade fiscal. O que a gente discute tanto no Brasil hoje, né? Responsabilidade fiscal, parece até que é um tema atual. Ao imprimir dinheiro, o Estado se apropria de recursos do setor privado sem precisar justificar nada democraticamente. Não precisa dar desculpa para ninguém, não precisa explicar o que está acontecendo, simplesmente imprime mais dinheiro, porque aí é o primeiro a pegar esse dinheiro, efeito Cantillon, tem poder de compra, gasta com o que acha que tem que gastar, e lá no outro lado, quem não tem o poder de imprimir, porque é crime imprimir dinheiro, só quem pode é o governo, esses vão ter o seu dinheiro desvalorizado. Então, qual que é a diferença entre o governo desvalorizar a moeda que você tem como investimento ou não desvalorizar, mas pedir 10%, 20% para ele? Qual que é a diferença? A diferença é que inflacionar é muito mais fácil, porque você não precisa explicar para ninguém. É o que o Mises falava, sem precisar justificar nada democraticamente. Não tem que ficar dando explicação. Simplesmente é o contrário, né? Vai lá, se apropria dos recursos do setor privado, desvaloriza a moeda do setor privado, e aí quando o preço das coisas começarem a subir, não porque o preço está subindo de fato, mas porque a moeda está perdendo poder de compra, porque está diminuindo a sua escassez, aí depois diz que a culpa é do setor privado. Então, ele rouba o setor privado e ainda culpa o setor privado, e as pessoas acreditam que o governo está certo. É ou não é um golpe de mestre? Você está entendendo? Rothbard falou: quando o governo expande a base monetária, ele está na prática tirando o valor do dinheiro que as pessoas já possuem. Não há necessidade de decretar um novo imposto. Para que novo imposto? Para que, né, Haddad? Ao diluir o valor da moeda, o governo captura a riqueza da população para si e para seus aliados, como se estivesse cobrando um imposto invisível. Pronto. É a mesma coisa que pegar 5, 10, 15% do dinheiro das pessoas, é tirar o poder de compra das pessoas. Entendeu? Você está numa corrida. Você tem um carro 2.0 na corrida. Aí o seu adversário diz assim, cara, dá um pedaço desse motor aí pra mim, né? Dá um cilindro pra mim. Não, né? Ele vai lá e troca teu carro. A mesma coisa que ele, ao invés de você correr com um carro 2.0, você vai correr com 1.0 agora. Pronto. E aí? Você vai conseguir correr na mesma velocidade? Não vai, tá entendendo? É isso. É isso que o governo faz. Contemporâneo. O Amos, não sei bem como pronuncia o nome dele, mas acho que é Amos o sobrenome. Ele escreveu esse livro já depois que o Bitcoin surgiu, né, em 2009, que é Bitcoin Standard. Recomendo essa leitura aqui. Excelente livro, tá? Um dos melhores, na minha opinião, sobre Bitcoin. Quem investe em Bitcoin e não leu nenhum livro de Bitcoin ainda, não sabe o que é Bitcoin. Veja todo o contexto histórico que eu estou mostrando para você. Agora, leia pelo menos esse aqui, então, se não leu nenhum. Tem em português também, tá?
que o Amos falou? Inflação é o meio pelo qual o Estado penaliza os poupadores e recompensa os gastadores. Quem economiza em moeda fiduciária está constantemente perdendo valor. Isso desestimula o comportamento responsável e incentiva a dependência de um sistema político que lucra com a depreciação monetária. Então é foda, né, cara? Os caras estão aí, ó, dando aula, explicando, tá tudo argumentado. E tem gente achando que é só uma pirâmide, o Bitcoin, que é uma bolha, né? Olha aí, ó, os efeitos do controle do, dos governos e a inflação descontrolada do dinheiro, né? Na Alemanha, 1919 até 1923. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi forçada a pagar enormes reparações da guerra, sem capacidade produtiva, então não tinha capacidade produtiva, não tinha dinheiro, não tinha como coletar impostos na época. Como é que eles vão pagar as contas? Como é que vão reconstruir as coisas, né? Para arcar com os custos, o governo optou por imprimir dinheiro em massa. Ideia magnífica, ideia de Nero, né? Nero já deu essa ideia. Vamos fazer mais dinheiro, porque fazer dinheiro é uma forma de a gente conseguir a riqueza. Isso gerou hiperinflação extrema, em que os preços dobravam a cada poucos dias. Em 1923, as pessoas usavam carrinhos de mão cheio de marcos para comprar pão. Olha só, as pessoas varrendo dinheiro na rua, cara. Que não valia porra nenhuma isso aqui. O cara tinha que ir com um carrinho de mão inteiro para comprar pão. De tão pouco que valia. De onde vem isso? O governo imprimindo dinheiro. E aí, nos gráficos que a gente viu anteriormente, o governo está imprimindo dinheiro ou não está? Aprenderam alguma coisa com a República de Weimar em 1919 a 1923? Aprenderam alguma coisa? Diz aí para nós. Olha lá. Zimbábue, década de 1990 até 2000. Sob o regime autoritário de Robert Mugabe, o Zimbábue enfrentou colapso agrícola, queda na produção. Para manter o controle político e financiar déficits públicos, olha só, o Banco Central passou a emitir moeda em volumes absurdos. A hiperinflação atingiu nível recorde de 79 bilhões por cento ao mês em 2018 e 2008. Um ano, 2 anos depois, estava nascendo o Bitcoin. Cédula de trilhões de dólares zimbabuanos foram emitidas, tornando a moeda completamente inútil. O país teve que abandonar sua própria moeda. Olha só que piada isso aqui. 100 trillion dollars. 100 trilhões de dólares do Zimbábue. 100 trilhões, cara. Ou seja, não valia nada o dinheiro. Banco Central passou a emitir moeda em volumes absurdos. Funciona Banco Central imprimir moeda em volume absurdo? Resolve o problema? Vamos falar um pouco de Brasil? O que aconteceu com o Brasil? Olha lá. Brasil, anos 80 e 90, hiperinflação e planos econômicos. Olha a inflação aqui, ó, que chegou no Brasil na época em que os governos estavam numa gastância, imprimindo dinheiro à vontade, achando que a solução era imprimir dinheiro. Quantos que chegou a nossa inflação? 5.200% foi o pico na década de 90, né? Até que em 94 chegou o plano real, aí a gente conseguiu uma estabilização aqui, ó, da inflação. Mas tá aí. O Brasil também passou por tudo isso. E sempre a mesma historinha que começou com Nero. É isso que eu quero que vocês entendam, um contexto histórico. Começou com Nero, centralizando o poder da moeda e imprimindo a vontade para poder ter dinheiro para gastar na frente dos outros. Efeito Cantillon. Sempre a mesma história, nunca mudou. Tá, agora vamos lá. Início do padrão ouro. Clássico. Cada unidade monetária, como o dólar, aqui já tentando uma solução, né? Viram que não estava funcionando as coisas, então vamos fazer o seguinte: o ouro é a moeda de troca. E o que a gente vai fazer é criar um recibo, porque como o ouro tinha um problema, lembra que a gente falou e um dos problemas da aristotélicos do ouro, que é a portabilidade, é perigoso, é pesado, é volumoso, então não é tão facilmente portável. Então
os bancos, os governos começaram a fazer? Não, você deixa o ouro aqui, eu te dou um recibo do ouro. E aí as pessoas começaram a negociar o recibo, e sempre foi assim, por muitos, sempre não, mas por muitos séculos foi assim, até que chegou no dólar, que até hoje a gente conhece o dólar, que é a moeda mais importante do mundo, né? O dólar americano, dos Estados Unidos. E o dólar, ele era lastreado em ouro. Era como se fosse um recibo de ouro. Então, todo dólar você poderia converter em ouro, chega no banco e diz, ó, não quero mais meus dólares, agora eu quero meu ouro. E o banco tinha que te dar o ouro de volta, tá? Então, olha só, cada unidade monetária, como o dólar ou libra, era conversível diretamente em uma quantidade fixa de ouro. O ouro era o lastro das moedas. Governos mantinham reserva de ouro para garantir essa conversão. E aí, será que eles aguentaram isso por muito tempo ou a ganância tomou conta? Vamos lá. Fim temporário, ó. Temporário. A gente só tá precisando organizar a casa aqui, daqui a pouco a gente volta ao normal. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. O que aconteceu? Durante a guerra, países europeus suspenderam a conversibilidade do ouro para financiar os gastos militares imprimindo dinheiro em excesso. Ou seja, enquanto está lastreado no ouro, não dá para imprimir. Então a gente fala assim: olha, temporariamente, gente, é só temporariamente, a gente promete, a gente está precisando de dinheiro aqui, a gente não tem como arrumar esse dinheiro e o dinheiro infelizmente está lastreado no ouro, então nós vamos desvincular ele do ouro temporariamente, que só para a gente poder imprimir umas notinhas a mais aqui e pagar os custos da guerra. Depois a gente volta. Então tá. Qual foi a consequência? Inflação elevada, perda de confiança das moedas fiduciárias. Os Estados Unidos, por terem entrado tardiamente na guerra, mantiveram sua posição como principal detentor do ouro do mundo. Resistentes, Estados Unidos, né? Falaram, não, tudo bem, os europeus estão desvinculando a moeda deles do ouro, mas nós não. Nós vamos manter isso aí. Será que conseguiram muito tempo? Vamos lá. Retorno ao padrão ouro. Tentativas fracassadas de voltar ao padrão ouro clássico. A Grã-Bretanha retornou com sobrevalorização da libra e os Estados Unidos tentaram manter o padrão. Estados Unidos lá, firme e forte. Grande instabilidade financeira no pós-guerra e a quebra da bolsa em 1929. Então, 1929 teve a Grande Depressão, né? Wall Street crash. Quebrou Wall Street. Ou seja, as pessoas perderam tudo que investiam na bolsa de valores naquela época. Então, foi assim um reset econômico na época, né? A Grande Depressão. O que isso resultou? Resultou que Roosevelt, em 1933, praticamente na mesma época que teve a Grande Depressão, que a bolsa quebrou, confiscou o ouro da população. Então, olha só, confisco do ouro. Obrigou os cidadãos americanos a entregarem todo o seu ouro físico ao governo a um preço de 20,67 dólares por onça Troy. Uma onça Troy é mais ou menos 30 gramas de ouro, tá? Então, veja que estava dando menos de $1 por grama de ouro na época. O Roosevelt colocou como uma lei. E quem não fizesse isso seria, até se você for ler nesse documento aqui, deixa eu ver se dá pra gente ver aqui. Não, aqui não vai dar pra ver que tá muito ruim de. Mas tá aqui, ó. Ó, criminal penalties. Ó, criminalidade por violar, tal, tal, tal. $10.000. Alguma coisa assim, né? Ou seja, você vai ser penalizado se você não entregar o ouro para o governo. Tudo para impedir uma corrida bancária e o colapso do sistema financeiro. Ou seja, todo mundo querendo correr, entregar seus dólares, pega seu ouro, né? Então, porque o ouro era reserva de valor, né? Então, o Roosevelt falou, não, peraí, quem pode ter ouro somos nós. Agora, é proibido os cidadãos terem ouro. Por isso que, depois nós vamos até comentar um pouco, mas uma das teorias do Bitcoin é que ele vai ser proibido também, e já está sendo, né? Vários países já foi criminalizado. Cuba, por exemplo, e alguns, Venezuela, né? É crime você portar Bitcoin, tá? Assim como o ouro, né? Não foi criminalizado lá atrás? Então vocês estão vendo que a história se repete do que está acontecendo? Tudo com o objetivo de dar mais controle para o governo. O governo tem que estar com o ouro na mão para ter mais controle, né? E aí o que aconteceu? Ah, tá, vamos ver os pensadores agora. Eu gosto de ir jogando os pensadores no meio para você ver que enquanto isso tudo estava acontecendo, o circo estava pegando fogo, tinha gente pensando no que estava acontecendo. E olha só, Rothbard falou: o confisco de ouro foi
essencialmente o Estado admitindo que o padrão ouro limitava seu poder, e por isso teve que ser destruído. Então o Estado não tinha poder quando o ouro estava na mão das pessoas. E se não tem poder, o que ele faz? Confisca o ouro das pessoas. Esse, gente, é o maior medo que o Estado tem sobre o Bitcoin. Ele perde poder, bastante, tá? O Bitcoin tira poder do Estado. Só que, diferente do ouro, é muito mais difícil de o governo confiscar o Bitcoin. E eu acho que é por isso que os governos estão bem quietinhos ainda, porque é aquela história, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, é melhor não proibir, porque a galera vai tentar descobrir do que se trata. Então, vai pensando nisso. O que o Mises falou? O padrão ouro era um instrumento de proteção da liberdade individual contra os gastos do Estado. Sua destruição foi uma derrota da civilização. Gold Reserve Act, 1934, um ano depois, né? Então, 33, o governo decretou que seria crime as pessoas terem ouro em casa. Todo mundo tinha que dar ouro para o governo. Quanto que ele pagou? Vamos retomar aqui. Quanto que ele pagou? 20,67 dólares por onça Troy. Um ano depois, 34, após o confisco, o Roosevelt, então, que era o atual presidente, né? Revalorizou o ouro para 35 dólares por onça, desvalorizando o dólar em mais de 40%. Claro, agora ele que estava com ouro e as pessoas que estavam com dólar, então ele colocou, taxou o preço lá, né, no ouro. Quem tinha ouro, o governo, agora tinha mais dólares. Quem devolveu o ouro perdeu o poder de compra. Foi uma forma de default parcial disfarçado, ou seja, deu golpe na população, né? E aí as coisas foram acontecendo. Cara, eu tenho que ir pulando aqui, né? Porque muita coisa aconteceu nesse meio de campo, mas tudo isso foi desenvolvendo o pensamento até a gente chegar no Bitcoin. É isso que eu quero que você entenda. Bitcoin não é uma aventura. Não. É uma filosofia, é uma ideologia. Tem todo um contexto histórico. Veio o acordo de Bretton Woods, olha lá, ó. Os engravatados tudo reunido lá. Final da Segunda Guerra Mundial, os aliados se reuniram para criar uma nova ordem econômica global. O dólar seria a moeda de reserva internacional, até hoje é, né? Lastreado em ouro. Então, os governos não precisavam mais lastrear ouro. Basicamente, os Estados Unidos disse assim: não, deixa que eu cuido da reserva de ouro, eu emito o dólar lastreado em ouro e vocês emitem a moeda de vocês lastreada no dólar. Que no final vai dar tudo em ouro. O dólar seria a moeda de reserva internacional, lastreada em ouro. Os demais países teriam suas moedas atreladas ao dólar. Conversibilidade. Apenas bancos centrais estrangeiros poderiam trocar dólares por ouro. Ou seja, os países conseguiam depois reverter e pegar seu ouro. Beleza? Então, todo mundo confiou firmemente nos Estados Unidos. O que aconteceu? Crise de Bretton Woods na década de 60. Então, vamos lá. Estados Unidos. Chegou um momento que não deu mais para segurar, né? A vontade pelo poder. Passaram a emitir mais dólares do que tinha em ouro em reserva. Puta que pariu. Olha só, velho. O que os caras começaram a fazer? O ouro estava na mão deles. Eles emitiam dólar lastreado em ouro. Na surdina, deixa quieto, ninguém tá vendo. Vamos começar a imprimir uns dólarzinhos a mais. Aí ninguém tá mexendo nesse ouro mesmo. De repente, Charles de Gaulle, né, que era presidente da França, ele começou a olhar e disse: porra, tem coisa errada, velho. Estados Unidos tá imprimindo dinheiro demais, eu acho. Quer saber? Eu vou pedir meus ouros. Passa pra cá. Converte em, em, em dólar, pega o ouro de volta. Exigiu conversão de bilhões de dólares por ouro. A reserva de ouro dos Estados Unidos começaram a cair drasticamente. Porra, os caras não tinham todo o ouro que eles estavam imprimindo dólar. Então, quando a França chegou lá e pediu o ouro dela de volta, quase que secou, né? O estoque de ouro dos Estados Unidos. Sugou. Porra, isso acendeu um alerta para toda a economia. E aí chegou o seu Nixon, que era o presidente na época, depois, né, em 1971, suspendeu unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. Nenhum país mais poderia trocar dólares por ouro. A ideia era proteger o dólar de ataques especulativos.
Agora a culpa é dos outros, estão especulando em cima do dólar. Não é mais os Estados Unidos que imprimiu o dólar sem lastro, entendeu? Foi o fim oficial de Bretton Woods e do padrão ouro. Começava a era do sistema fiduciário puro que a gente vive hoje. Hoje, dinheiro de papel não tem lastro nenhum. A gente simplesmente tem que confiar. É curso legal, né? É lei no país que as pessoas têm que usar aquela moeda lá como base de troca. Onde a moeda depende apenas da confiança do governo. Aqui tem até o, o anúncio do Nixon. Vamos ver o que ele falou. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. What is this action, which is very technical? What does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. A ideia era essa, né? Estabilizar o dólar. E aí? Será que estabilizou? Vamos ver aí um pouco mais dos pensadores. Foi o reconhecimento de que o governo dos Estados Unidos jamais teve a intenção de honrar seus compromissos em ouro. O padrão ouro foi eliminado para permitir inflação ilimitada, Rothbard falou, no livro Pelo Fim do Banco Central. E é isso, né? Depois, então, a inflação tá aí. Várias economias quebraram já por conta da inflação, depois do fim do padrão dólar, do padrão ouro, né? Desde 1971, vivemos sob um sistema monetário sem qualquer ancoragem física ou restrição objetiva. Isso permitiu aos governos criar dinheiro à vontade, resultado em inflação crônica, bolhas e endividamento massivo. Amos falou no livro dele sobre Bitcoin. Vamos lá. O que Mises falou? 1920. O valor do dinheiro precisa ser determinado pelo mercado, não pela caneta de burocratas. Quando o Estado controla a moeda, ele inevitavelmente a destrói. A única solução duradoura é um retorno ao dinheiro sólido e fora do alcance de governos, como o ouro sempre foi. Paráfrase baseada na teoria do dinheiro e do crédito, as 6 lições de Mises que eu comentei. Olha só, vocês estão percebendo que isso aqui, quando você vai estudar o Bitcoin, você vai ver que isso aqui é a escola austríaca, é Mises lá em 1920 clamando por Bitcoin. Nem internet não existia. Mas olha o que ele está dizendo aqui. A única solução duradoura é um retorno ao dinheiro sólido fora do alcance de governos, exatamente como o Bitcoin é hoje. Aqui tem várias frases de pensadores que parece que foram assim, ó, profetizando a criação, né? Rothbard falou em 1960 lá, ó, o Estado jamais deve ter o poder de criar dinheiro. Isso equivale a permitir falsificação legal. Precisamos de um sistema, olha só, clamando, precisamos de um sistema em que o dinheiro seja imune à interferência política. Um dinheiro que o governo não possa imprimir, confiscar ou manipular. Todas essas características aqui são características do Bitcoin. Pelo Fim do Banco Central, tá? O mesmo livro. Hayek, em 76. Desestatização do dinheiro. O monopólio do governo sobre a moeda é a principal fonte de instabilidade econômica. Precisamos, olha lá, precisamos, todos eles pedindo. Precisamos permitir a concorrência entre moedas privadas. Somente assim os indivíduos poderão escolher um meio de troca confiável e os governos serão forçados à disciplina. Mais pensadores? Jesus Huerta de Soto falou 90 2000, já estamos chegando mais perto, né? Quase chegando no Bitcoin, ó.
A expansão artificial do crédito bancário, tá, promovida pelos bancos centrais, é a raiz das crises econômicas. A única saída é abolir esse sistema e permitir uma ordem monetária baseada em contratos voluntários e lastro real, fora do alcance da manipulação política. Exatamente como o Bitcoin é. Hope falou nos anos 2000 também. Em uma sociedade livre, o dinheiro precisa emergir do mercado, não ser imposto por decreto. Um sistema monetário privado, imune a expropriações, é o único que pode preservar a liberdade e a propriedade dos indivíduos. Exatamente as características que o Bitcoin tem. Estão vendo que Bitcoin foi uma criação de pedidos? Ó, Friedman, que nem era da escola austríaca, né? Nem era, não seguia todas as linhas de pensamento, compartilhava só de algumas opiniões. Em 99 falou: "Eu acho que a internet será uma das forças que reduzirá o papel do governo. A única coisa que está faltando, olha o que ele falou, mas que será desenvolvida em breve, é um dinheiro eletrônico confiável." Em 99, cara, ele falou isso. No mínimo interessante, né? Hayek falou em 76. "Não acredito que tenhamos uma boa moeda novamente antes de tirarmos isso da mão do governo. Não podemos tirá-lo violentamente. Tudo que podemos fazer é, de alguma forma, introduzir algo que eles não possam parar." Já ouviram falar isso? Bitcoin é imparável. Não existe governo totalitário, regime militar, ditadura, nem o Papa, nem ninguém pode dizer para o Bitcoin. Não tem como parar. Porque o Bitcoin não tem um dono, não tem um botão. Teria que fazer toda a comunidade Bitcoin, de pessoas ligadas ao Bitcoin, mineradores, validadores, concordarem em parar. Só que quem tá nisso é justamente por conta de todas essas teorias que eu tô falando aqui para vocês. Então você acha que a comunidade aceitaria parar? Por mais que seja criminalizado, teria que ter um consenso global. E ainda assim, alguns anarquistas iriam continuar rodando o negócio. Você tá entendendo? Ó, Nick Szabo falou: "A história mostra que os humanos sempre buscaram formas difíceis de falsificar dinheiro. A internet exige uma versão digital disso." 92. Tecnologias de criptografia mudarão completamente a natureza de interação entre indivíduos e instituições. Sistemas de pagamento anônimos e descentralizados permitirão a evasão da vigilância estatal. E aí surge a figura, né? Que é o Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto projetou o Bitcoin como resposta direta aos abusos do dinheiro estatal, inflação arbitrária, resgate bancário e confiança forçada. Ele substituiu política por matemática, monopólio por descentralização e inflação por escassez programada. Com isso, devolveu ao indivíduo o controle sobre o seu dinheiro, como os austríacos sempre pediram. E aí? Foi uma criação de um maluco aí qualquer? Ou tem uma história por trás? Ninguém sabe se foi esse cara mesmo, tá? Que criou o Bitcoin. É uma especulação, porque ele sumiu. Eu tô lendo um livro, inclusive, agora, que é o livro de Satoshi, que tem todos os e-mails, todos não, mas vários e-mails que ele trocou com a comunidade Bitcoin, é, posts que ele fez nos blogs e tal, nos fóruns que ele participava. E aí, cara, até que chegou um momento que ele viu que o feito deu certo, ele, ó, desapareceu do mapa. Ninguém sabe exatamente se é esse cara, se era um grupo. A maior especulação é que esse seja Satoshi Nakamoto. Provavelmente não. Aí agora fica a pergunta, gente. A moeda aristotélica deve ser durável, portátil, divisível, uniforme, amplamente aceita e escassa. O Bitcoin é? Vamos ver se tem as características. Primeiro, Bitcoin é durável? Sim. Aqui está o porquê. Não se deteriora fisicamente, pois é digital. As informações do Bitcoin são mantidas por milhares de computadores em rede ao redor do mundo. Mesmo se um país ou servidor for destruído, a rede continua funcionando em outros lugares. Teria que ter um apagão na internet mundial e se ficar 30 anos sem internet voltar, ele volta a existir. Então sim, é durável. A durabilidade do Bitcoin depende da infraestrutura de internet e computação moderna, que é cada vez mais robusta.
Então, sim, atende à primeira característica aristotélica, é durável. É portátil? Nada foi, nunca foi inventado um dinheiro tão portátil quanto o Bitcoin. Você pode carregar bilhões de reais em Bitcoin em um pendrive, celular ou até na sua memória em forma de chave privada. Não precisa atravessar fronteiras com mala de dinheiro em barra de ouro, basta uma conexão com a internet e uma carteira digital. Pode ser enviado em qualquer lugar do mundo em minutos. Eu envio dinheiro daqui para o Japão pela Red Lightning hoje em dia é segundos. Eu consigo fazer um pagamento em Bitcoin. É possível movimentar valores imensos sem risco logístico quase zero. Vamos lá. Aristóteles disse que tinha que ser divisível. O que é divisibilidade segundo Aristóteles? Para Aristóteles, uma moeda deve ser dividida em frações que mantenham o valor relativo. Ou seja, se dividir em 10 partes, uma parte tem que valer 10% daquela moeda inteira. Certo? O Bitcoin pode ser dividido até 100 milhões de Satoshi. Então, um Bitcoin hoje, quando eu gravo esse vídeo, está valendo 108, 109 mil dólares. Mas pode ser dividido em 100 milhões de partes, tá? Hoje em dia, inclusive, muitos denominam o preço do Bitcoin muito mais em Satoshi do que em Bitcoin, mas sim, totalmente divisível. Bitcoin é uniforme, que é uma característica que Aristóteles disse que tinha que ter? Sim, um Bitcoin vale exatamente o mesmo em qualquer parte do mundo, seja ele minerado em 2010 ou recebido hoje. Não tem Bitcoin velho ou novo, todos são iguais. Cada Satoshi, menor unidade, tem o mesmo valor, ou seja, perfeitamente uniforme. Todos os Bitcoins são iguais. Não adianta você, não, vou comprar Bitcoin do fulano porque vale mais do que esse. Não. Qualquer Bitcoin que você vai comprar tem o mesmo valor. O Bitcoin. Ah, Aristóteles diz que tem que ser amplamente aceito. O Bitcoin é amplamente aceito? Vamos lá. Empresas, empresas internacionais como Microsoft, Shopify, alguns outros serviços já estão aceitando comércios locais, Argentina, Venezuela, Nigéria. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda universal, site, loja, cada vez mais aceito. Inclusive eu tenho um mapa aqui, que é o btcmap.org. Você consegue ver todos os lugares que aceitam Bitcoin. Obviamente tem mais lugares do que esse aqui. Aqui são os lugares que estão registrados, né? As pessoas que aceitam Bitcoin que registraram isso aqui no mapa. Então eu consigo ver o número de estabelecimentos. Veja que aqui na Europa tem uma quantidade bem alta, tá? Aqui também a gente tem uma quantidade bem alta, porque tem El Salvador aqui, né, que colocou como moeda universal, né, como moeda oficial, né, 1948 pontos. Brasil também já está bem forte, ó. A região de Rio de Janeiro, ali mais para São Paulo, um pouco mais para cima aqui, né, 1018. Aqui embaixo no sul também tem bastante já. Aqui olhando só o Brasil, ó, dei um zoom aqui, né. E um fato interessante, ó. Aqui embaixo a gente pode ver que é o maior número. Em São Paulo tem uma boa quantidade, mas a maior quantidade está aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a cidade mais bitcoinizada do Brasil é uma cidade do Rio Grande do Sul, chamada Rolante. Rolante, no Rio Grande do Sul, é atualmente a cidade mais bitcoinizada. E aqui, ó, no centrinho da cidade, olha quantos estabelecimentos aceitam Bitcoin. Então, ainda não é amplamente aceito, mas porque é uma moeda nova, mas está sendo cada vez mais aceito e talvez seja a única característica aristotélica que esteja faltando ainda, mas que está em evolução. E aí, mais uma característica de Aristóteles, tem que ser escasso. É escasso? Sim. Só é possível existir 21 milhões de Bitcoin. Matematicamente, o sistema não permite que mais que 21 milhões de Bitcoin exista, tá? Faz parte do projeto de Satoshi Nakamoto. Não tem mais como. Quase todos esses, mais ou menos 20 milhões de Bitcoins, já foram minerados. O último Bitcoin será minerado em 2140, mais ou menos, de acordo com os cálculos com o projeto da blockchain do Bitcoin. Tá? E aí você pode ir estudando para entender mais isso, mas sim, é escasso, tá? Totalmente escasso. Galera, é isso. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de como investir em Bitcoin.
porque eu já gravei vídeo sobre isso. Eu vou deixar aí nos comentários, eu vou deixar fixado aqui embaixo. Mas a questão é que a minha ideia aqui, veja que eu pulei muito, eu resumi, eu atropelei conteúdo que tem que se aprofundar mais. E ainda assim deu 1h15. O que eu quero mostrar para você é que a decisão de você investir em um ativo, a minha decisão de investir em Bitcoin, os membros da minha comunidade, que QR Code está aqui para você entrar na minha comunidade, acessar o 500 Pro, que é a nossa ferramenta de gestão de carteira. Os membros sabem a minha posição em Bitcoin, o meu percentual, e aqui está o argumento. Esse é o motivo pelo qual eu invisto. E aí você acha que faz sentido comprar por 10 e vender por 20, comprar por 15 e vender por 18, ficar especulando, ficar comprando porque um gráfico parece que vai subir? Quem faz isso não tem a menor noção do que eu introduzi aqui nesse vídeo. O vídeo tem 1h15, mas eu admito que isso aqui foi uma introdução e uma introdução assim picotada. Porque se você quiser estudar de fato para entender do que se trata, é como eu falei no começo dessa aula. Você tem que fazer um. Isso aqui tem que se transformar numa pós-graduação. A gente tem que pegar cada tópico desse aqui que eu criei aqui e aprofundar. E aí, porra, não leva menos de um ano para você conseguir concluir esse estudo. Uma pós-graduação. Que é o que eu tenho feito, né? Eu estudo Bitcoin há 5 anos. Em 2000 há 4 anos atrás, eu já estava colocando vídeo ensinando vocês a comprarem, fazer autocustódia e tudo mais. Vou deixar esses vídeos aqui na descrição. E é isso. Espero que eu tenha te ajudado com essa aula e eu te vejo na próxima.